Fala também sobre o São Paulo colocando um ponto final nas especulações sobre Luciano no Vasco. Mais dinheiro para o Vasco da Gama. Quarta-feira tem jogo importantíssimo fora de casa para consolidar a arrancada do Vasco no Campeonato Brasileiro, para mostrar ao torcedor o que nós vamos almejar na reta final. Paulo Henrique de volta, Puma Rodrigues também, enfim, Cuesta. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Falar sobre o São Paulo, durante o final de semana surgiu a notícia de que o Vasco quer contratar Luciano para 2026. Conversei antes de gravar esse vídeo com o presidente do São Paulo, Júlio Casares, para perguntar se existiu alguma sondagem, proposta e se o tricolor tem a intenção de se desfazer do Luciano. A resposta do Júlio Casares, abre aspas, não teve nada, isso é balela. A informação que surgiu é de que Fernando Diniz pediu a contratação do Luciano. Ele entende que o atacante de 32 anos de idade seria um enorme acréscimo para o Vasco, mas não senti nenhuma disposição do São Paulo em negociar o Luciano, a menos que seja por uma condição financeira extremamente interessante. E a notícia que surgiu é de que o Vasco pensaria em contratá-lo sem gastar muito dinheiro. Diante desse cenário, dá para imaginar que a chance de negociação é praticamente zero. Multa rescisória para clubes do exterior no vínculo do Luciano é de 40 milhões de euros. No futebol nacional, ela gira na casa dos 120 milhões. Importante registrar que o Luciano ganha 600 mil reais por mês. E apesar de ser um cara difícil no dia a dia, de muita contestação e reclamação, é alguém que entrega uma média de 20 participações em gol por temporada. Até pelo fato de ter um salário relativamente baixo no mundo do futebol, São Paulo vai engolindo o Luciano e deve mantê-lo para a próxima temporada, apesar dos gols perdidos nos jogos de ida e volta contra a LDU, o que acabou causando a eliminação do time nas quartas de final da Libertadores. Temporada atual do Luciano de 47 jogos, 13 gols e 6 assistências. Ele é uma das peças importantes para tentar fazer com que o São Paulo, via Campeonato Brasileiro, garanta a classificação para a Libertadores da próxima temporada. Hora de falar sobre mais dinheiro para o Vasco, que aos pouquinhos vai se organizando de dentro para fora. E quem tem ajudado a garantir mais recursos é Gabriel Peck, joia revelada no clube e vendida para o Los Angeles Galaxy. O negócio lá atrás foi fechado em 10 milhões de dólares e ficou combinado que a cada gol do Peck com a camisa do Galaxy renderia 10 mil dólares. Pois bem, ele marcou mais 2 nos últimos 2 jogos da equipe, assegurando dessa maneira 32 gols marcados desde que foi contratado. Estamos falando de 320 mil dólares ou 1 milhão e 800 mil reais. Lembrando que essa bonificação só se encerra quando ele alcançar a marca de 50 gols pelo novo clube. Desde que foi contratado pelo Galaxy, Peck já disputou 70 jogos com 32 gols e 23 assistências, números bem interessantes. Na atual temporada, 39 jogos, 11 gols e 4 assistências. Muita gente já especulou o Peck jogando no futebol brasileiro. Posso assegurar que essa chance não existe. Hoje, a ideia dos representantes do atleta é de trocar os Estados Unidos pela Europa diante de alguma proposta interessante. Mas Vasco e Fortaleza é o nosso destaque, tem outros clássicos na rodada. Mas assim, o que esperar do Vasco? Em outras datas FIFA, o Vasco não voltou tão bem. Demorou a engrenar, principalmente aquela data FIFA da Copa do Mundo de Clubes, que nós tínhamos vencido e bem o São Paulo, e depois demoramos a engrenar no campeonato, pontos que fazem falta até hoje na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Mas agora um outro cenário, é a reta final. É aquele período que o Pep Guardiola, quem já leu o Confidencial sabe do que eu estou dizendo, intitula que para ganhar um título ou performar bem numa competição de longo prazo, de pontos corridos, você tem que startar bem e finalizar bem, como se dividíssemos ela em 3 etapas. Início, meio e o fim. O meio você vai oscilar, porque o meio é exatamente quando tem suspensão, quando tem lesões, jogadores que às vezes são vendidos em janelas. Já não. O início e o final você tem que estar completo e focado lá em cima. O Vasco vem de um grande resultado, não de uma grande performance, porque foram tempos distintos contra o Vitória, mas é um time que começa a olhar para cima. E é importantíssimo o Vasco lutar e olhar para cima. Por quê? Porque o Vasco precisa chegar muito bem no dia 10 de dezembro. Finalizar o Campeonato Brasileiro dia 7, bem,
bem posicionado, primeira página da tabela, quem sabe até pegando uma vaga em pré-Libertadores, né? Aquela fase inicial, anterior aos grupos, e aí jogar a Copa do Brasil para pegar a vaga na fase de grupos direto via Copa do Brasil, porque é possível sim. Não é nenhum sonho não, torcedor. Duvido que você coloque o Vasco como o patinho feio, o azarão da semifinal. Não é não. Tá todo mundo em pé de igualdade. Fábio, você é maluco. O Cruzeiro tá brigando na parte alta da tabela, perdeu pra gente. O Fluminense tá um pouco acima de nós, mas nós vamos encarar eles agora. Na outra segunda-feira, no Maracanã, às 7h30 da noite. É jogo. Tem jogo, amigos. Se nós entrarmos com a postura que foi Flamengo, Cruzeiro e Bahia, não há nenhum adversário imbatível para nós. Agora, se for a postura do Juventude, se for a postura do Red Bull Bragantino, se for a postura do próprio Vitória no primeiro tempo, aí, meu irmão, a gente vai sofrer, vai ser atropelado, não vai performar. Que Vasco vai entrar em campo na quarta? Com a volta do PH da seleção brasileira, o Puma ficando como opção provavelmente no banco de reservas, qual vai ser a formação do Vasco? Hugo Moura e Barros no meio-campo? Tietê e Barros, né? Ou Barros-Tietê? É um time que precisa ir muito defensivo para encarar um Fortaleza que está lá embaixo na zona de rebaixamento, está lutando para ficar na primeira divisão. Eu fiz um corte lá atrás de 4 jogos, Flamengo, Bahia, foi atrasado, Cruzeiro e Palmeiras, 12 pontos, 7 conquistados. Mais 4 para frente. Vitória, Fortaleza, Fluminense, Red Bull Bragantino. Nesses próximos 12 pontos disputados, 3 nós já conquistamos. Se o Vasco quer ficar na primeira parte da tabela e brigar na parte mais alta, 7º, 8º lugar, 6º ali, 6º ou 8º, que eu acho que é o lugar que o Vasco merece e pode chegar, ele precisa somar nesses 12 pontos que ele vai disputar, 3 já ficaram pelo caminho e vieram para o bolso do Vasco, pelo menos 7, 8. Pelo menos. Pô, Fábio, mas se ganhar 3 e perder 1, excelente, 9. Se ganhar 12, espetacular. Aí você vai olhar o mês de novembro com uma outra cara. A gente pega um São Paulo aqui, por exemplo, em São Januário, com o nosso torcedor apoiando. Mas vamos a cada 4 jogos fazendo esses recortes, para entender para onde vai o Vasco da Gama dentro do Campeonato Brasileiro. E para você, torcedor, qual é a tua expectativa em relação ao Vasco da Gama via Campeonato Brasileiro? Hora de falar sobre o Vasco da Gama. Você sabia que o Cruz Maltino tem o melhor ataque do Campeonato Brasileiro desde que Fernando Diniz assumiu o Vasco? Pois é, meio surpreendente esse número, né? O Vasco soma 35 gols marcados na era Fernando Diniz, no Campeonato Brasileiro, contra 33 gols de Palmeiras e Flamengo. Confesso que fiquei bem surpreso com a estatística. O Mirassol aparece como o 4º melhor ataque, 29 gols marcados nesse período que compreende a chegada do Fernando Diniz até hoje. O grande problema do Vasco não é marcar, mas sofrer gols. O Vasco tem também nesse período a 4ª pior defesa. Foram 19 rodadas e 30 gols sofridos. Só o Fortaleza com 36 gols, o Red Bull Bragantino com 32 e o Vitória com 31 sofreram mais gols do que o Vasco de Fernando Diniz. Só para completar sobre o Cruz Maltino, registrar que com a convocação do Paulo Henrique para a seleção brasileira, o Vasco chega a 12 jogadores chamados para a seleção no século XXI. Hora de falar sobre o Vasco, que pretende renovar de novo o contrato de Rayan. Talvez você se lembre, a última renovação aconteceu no mês de abril desse ano, quando ele passou a ganhar R$500 mil por mês e teve seu contrato estendido até dezembro de 2026, multa rescisória de 40 milhões de euros, certo? Pois bem, a ideia do presidente Pedrinho é aumentar o tempo de contrato até para evitar qualquer tipo de problema na próxima temporada. Se ele não é vendido por agora e não renova o contrato, a partir de julho do ano que vem ele pode assinar um pré-contrato para ir embora. O Vasco também pretende aumentar a multa rescisória, que hoje é de 40 milhões, para algo na casa de 50, 60 milhões, dando ainda mais segurança e tranquilidade para o clube. O Rayan ganha porque passa a ter um salário ainda maior do que o atual. O Cruz Maltino cogita dar ao Rayan um dos maiores salários do elenco. Só para arrematar, é importante lembrar que todo esse barulho por um atleta de 19 anos de idade tem tudo a ver com o assédio vindo do exterior.
Tottenham, Barcelona, Nottingham Forest, entre outros, já demonstraram a intenção de contratá-lo. De acordo com a imprensa inglesa, o Tottenham virou favorito, disposto a pagar até 30 milhões de euros pelo jogador. Quero falar agora sobre essa história envolvendo Leila Pereira e Vasco da Gama. Muita gente acreditando que a presidente do Palmeiras vai comprar a SAF do Vasco. E essa impressão se dá pelo empréstimo de 80 milhões de reais feito pela Crefisa ao Vasco da Gama. Importante registrar que esse empréstimo acontece depois de o Vasco consultar 60 instituições financeiras. E a Crefisa foi a escolhida por oferecer as melhores condições. O Vasco vai ter 1 ano para começar a fazer o pagamento desse empréstimo, os juros de CDI mais 7%, essa foi a condição do acordo, mas tem uma coisa que chamou bastante atenção. Por conta desses 80 milhões de reais de empréstimo, a Crefisa tem até junho de 2026 o poder de dar aval ou não a um eventual comprador da SAF vascaína. Pedrinho disse que não está muito preocupado com essa questão, porque ele entende que nesse processo de reformulação do Vasco, de saneamento das contas, dificilmente vai haver um negócio perto de fechar até junho do ano que vem. A expectativa do Pedrinho é de que o Vasco vá se acertando de dentro para fora e se torne um clube mais interessante para possíveis investidores a partir da metade do ano que vem, o que não impediria isso, esse tempo que há de necessidade, não faria com que o Vasco perdesse eventuais negócios em caso de propostas. Mas muita gente que lembra da história entre José Roberto Lamacchia, o marido da Leila Pereira, e o Pedrinho, imagina que esse pode ser o primeiro passo para que o clube seja comprado. O Lamacchia foi um apoiador importante da campanha do Pedrinho enquanto candidato à presidência. Na oportunidade, ele especulou a possibilidade de compra da SAF do Vasco e desistiu por conta da pressão de conselheiros palmeirenses. O Lamacchia é conselheiro do Palmeiras. Depois o Lamacchia prometeu, ainda quando o Pedrinho era candidato, que compraria os name rights do estádio. Essa ideia acabou sendo abolida também. E diante desse cenário dá para dizer até que o Pedrinho ficou bastante frustrado com o Lamacchia e com a Leila, porque imaginava ter um apoio que não foi confirmado assim que ele tomou posse. Esse empréstimo de 80 milhões de reais é uma reaproximação, é uma retomada nas relações. Eu não descartaria que mais para frente Leila Pereira e José Roberto Lamacchia pudessem ter alguma relação mais efetiva com o Cruz Maltino. Mas isso só deve acontecer depois de dezembro de 2027, quando a Leila deixa de ser presidente do Palmeiras. Se ela e o marido levarem adiante qualquer relação comercial mais séria do que esse empréstimo feito ao Cruz Maltino, você pode ter certeza que a pressão sobre ela e seu marido no Palmeiras será gigante, sem precedentes. É importante lembrar ainda que a Leila Pereira, antes de se tornar presidente do Palmeiras, era torcedora do Vasco. Ela não vai admitir, já desmentiu publicamente, eu posso assegurar que ela e toda a família são Cruz Maltinos. Só que ela se casou com um Lamacchia palmeirense fanático, passou a acompanhar o Palmeiras, primeiro virou a patrocinadora do clube, esse patrocínio se tornou um patrocínio master e a Leila se tornou, a partir daí, alguém importante na vida política alviverde. Só para arrematar, não faz parte dos sonhos da Leila ser dona da SAF do Vasco. O próximo passo, assim que deixar o Palmeiras, é assumir um papel de protagonismo na CBF ou numa liga que pode ser formada juntando todos os clubes de futebol do Brasil. Fala galera, beleza? Mais um vídeo novo pra vocês. Já dá aquela moral, deixe seu like, compartilhe, já comenta aí embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação pra não perder nada, hein? Porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Forte abraço galera, fui!